cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem? Louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Na vida dos santos franciscanos, hoje eu trouxe uma história pra vocês, gente, bem interessante, tá? De um bem aventurado, tá? De um beato. Zeferino Guimés Mala. Acho que é assim que se fala, tá? E o mais interessante dessa história, gente, é que ele era um cigano, tá? E assim, gente, eu acho lindo, lindo, porque na nossa igreja nós temos, assim, muitos santos, diversos santos, tá? E ele foi, gente, o primeiro cigano a ser elevado nos altares, tá? É claro que ele se converteu, tá? Então, vem comigo conhecer um pouquinho da vida dele. Ele nasceu em Catalunha, na Espanha, no dia 26 de agosto de 1861. Ele era descendente, tá? De ciganos, sua família era, então ele herdou também tudo isso e ele praticava também, né? E o seu pai, gente, abandonou eles, tá? Ele saiu de casa e foi viver com outra mulher. E com isso, gente, ele não conseguiu estudar, ele teve que trabalhar muito cedo para ajudar em casa, tá? E o que ele fazia? Fazia aquelas cestas, gente. Sabe aquelas cestas que a gente usa, tipo, pra fazer uma rifa, entendeu? Não tem aquelas cestas de... Não é palha, né, gente? Tem o nome daquele material, gente. Eu não tô com nenhum aqui pra mostrar, mas vocês sabem que é uma cesta, né? Então eu trabalhava, né, como artesão fazendo aquelas cestas pra vender, tá? Com 21 anos de idade, ele saiu dessa cidade natal e foi para Barbutra. Gente, é um nomes assim estranhos, né? E lá ele se casou com uma jovem, tá? Teresa. E, gente, eles se casaram, né? E o casamento deles foi tudo nessa questão dos ciganos e tudo mais, gente. Eu não sei. Eu acho que é uma religião, né? Mas assim, eu não sei essas tradições, essas culturas, tá? Então, como ele fez tudo, né? De acordo com esse negócio dos ciganos, tá, gente? E aí, eles casaram, né? E descobriram que não podia ter filhos. E eles adotaram uma sobrinha da Teresa, tá? Que era a sua mulher. E assim, gente, eles foram vivendo, tá? Ele continuou fazendo essas cestas e tudo mais. E como ele não estudou, sabe? Ele não tinha, assim, muita habilidade com muitas coisas, tá? Mas ele sabia cuidar de cavalos, né? Então era isso que levava o sustento para a família, cuidando dos animais e tudo mais, né? E trabalhando como artesão. Até que um dia, né, aconteceu algo que mudou realmente a sua vida financeira, tá? O que aconteceu? Ele tava passando, gente, e tinha um homem, né, na rua, e esse homem tava passando muito mal. E aí, ninguém conseguia ajudar aquele homem, ninguém não conseguiu, né? Ninguém queria ajudar aquele homem, porque aquele homem tava doente, tá? De uma doença contaminosa, ele tava com tuberculose e era contaminosa e tudo mais. E aí ele teve coragem, tá? Ele via aquele homem tava passando muito mal, tava quase morrendo, né? E ele, sabe, dentro do coração dele, assim, ele viu que ele precisava ajudar aquele homem, sabe? Ele tinha amor, uma caridade muito grande, algo, né, que despertou nele, que fez com que ele ajudasse aquele homem, levando aquele desconhecido para casa e cuidou dele, gente, até um homem melhorar, tá? E quando o homem conseguiu melhorar, gente, e a família conseguiu localizar aquele homem, né, ele descobriu que ele era o homem mais rico daquela região, tá? E aí, ele ganhou uma recompensa. Ele não queria, né? Mas ele ganhou e tudo mais. E ele conseguiu abrir um negócio pra ele, né? Então, ele ficou um rico, né? E com essas riquezas que ele conseguiu montar o negócio, trabalhar e tudo mais, ele conseguiu ajudar mais gente, né? Foi ajudando outras pessoas, tá? Fazendo mais caridades, até, né, o ponto de ele conhecer, né, um grupo também que fazia caridade, ali os padres, né? E ele começou a conhecer a nossa religião e foi assim que ele se converteu, tá? E ele casou na nossa igreja, na nossa religião, né? Casou no padre, como a gente fala. E ele começou a frequentar, gente, a missa, rezar o terço. E toda quarta-feira, gente, eu vi aqui que era quarta, mas era pra ser dia de quinta, né? Atualmente é dia de quinta, mas toda quarta-feira tinha quarta-feira eucarística
na qual, gente, os franciscanos ficavam responsáveis, né? Então foi assim que ele conheceu a Terceira Ordem de São Francisco e começou a fazer parte, tá? E deixa eu ver mais o que aconteceu, gente. Assim, no dia 2 de agosto de... Gente, não tem um ano aqui. Não peguei o ano, mas enfim, né? Era agosto. E naquela região aconteceu, gente, uma guerra, né? A Guerra Civil. E muitas pessoas eram presas e tudo mais, né? Tava em guerra. E ele conseguiu, né, libertar um padre. Só que o padre foi liberto e ele foi preso, tá? E nisso que ele foi preso, ele já foi fuzilado. E antes dele ser fuzilado, gente, olha a frase que ele falou: Viva Cristo Rei, tá? E aí, né, deixa eu pegar aqui. No dia 4 de maio de 97, ele foi beatificado por São João Paulo II. Então, ele foi um mártir da Terceira Ordem de São Francisco de Assis, um dos primeiros ciganos a ser elevado, né, nos altares, pela sua coragem, pela sua caridade e tudo mais, gente. Eu gostei muito, muito de conhecer essa história. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? Bem-aventurado Severino Ximenes Mala, não sei se é assim que se fala, rogai por nós. Bebam água, comam cuscuz e sejam pessoas boas. Um cheiro pra vocês, paz e bem.